João capítulo 8, verso 31 diz assim: Então Jesus disse aos judeus que creram nele: Se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado, Senhor, por essa palavra. A nossa oração nessa noite é que o Senhor ministre a vontade de Deus no nosso coração, no nosso espírito, e que o Senhor também nos capacite para vivê-la, para compreendê-la, que o Senhor ative essa mensagem, essa palavra no nosso entendimento, e que ela desça ao nosso coração, e que ela gere um fruto, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem que passou essa semana, ou vem passando já em algum tempo, sabe quando passa assim uns apertos, umas lutas? Até aí tudo bem, porque a vida do crente é assim mesmo. Mas sabe quando daí tu vence, tu acha que tu vai dar uma respirada, e vem outra, e vem outra, e vem outra. E esse momento que nós estamos vivendo, ele também é uma luta lidar com tudo que está acontecendo, porque a gente tem que estar se adequando. Às vezes a gente esquece que, né? Vai dizer que não tem aquele tempinho que a gente esquece o que está acontecendo. Daqui a pouquinho a gente olha numa notícia, ou alguém perto de nós, e aquilo nos reposiciona segundo o momento que nós estamos vivendo. E é muito ruim, porque a gente volta a se defender tudo novamente. Isso às vezes gera até uma confusão, gera uma instabilidade. Isso mexe conosco, na maneira de lidar com as coisas, na maneira de lidar com as pessoas. Quem é que já passou por isso? Quem é que tem passado por isso? Aí às vezes junto com isso tem uma luta em casa, tem uma luta fora de casa, tem uma luta dentro de você, tem duas fora de você. Meu Deus. E é como se fosse matar um leão por dia. E não tem sido fácil. Mas graças a Deus, a bondade do Senhor, ela está em nós e dentro de nós. Glória a Jesus. Eu estava meditando, eu tenho feito bastante leitura, e a gente tem dado alguns starts e alguns projetos aqui na igreja, muito também no que diz respeito a ensino. Então isso faz com que a gente tenha que buscar uma capacitação e se aperfeiçoar e buscar mesmo o Senhor, para de alguma maneira também poder entender o que Deus está falando nesses dias, para poder chegar aqui e partilhar isso ao coração da igreja. E lendo, eu estava meditando nessa passagem, e Jesus começou a falar comigo que quando você está caminhando com Ele, algumas coisas começam a acontecer nessa jornada, nesse processo. Nós precisamos entender que nós não vivemos uma fase com Deus, nós vivemos um processo com Deus, é uma vida. Mas dentro desse processo tem algumas fases em que, quando você está alinhado com aquilo que Deus requer de você, quando você está alinhado com o Senhor, quando você se submete à vontade de Deus para a tua vida, ainda que aparentemente aos teus olhos quer seja algo bom, e aí é muito fácil, mas quando não é algo tão bom, tão convidativo, às vezes não alegra o nosso coração. Mas se você se submete a Deus, então você pode falar sim, que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí nesse caso a tua pessoa se inclui. Agora, se você não está
com o coração alinhado. Ou seja, se é aquilo que Deus está falando, você não está executando, você não está debaixo dessa mensagem, dessa palavra. Então, algumas coisas que possam estar acontecendo na tua vida e na tua casa não contribuem para o teu bem, mas para o teu mal. A gente tem uma tendência a pegar esta mensagem, este verso, e aplicar isso a tudo aquilo que aos nossos olhos é ruim, mas não. Essa palavra ela se adequa, ela se encaixa na vida de quem está pagando um preço, de quem está sofrendo as aflições do Cristo. Essa mensagem diz respeito a isto. Mas o que Jesus estava falando comigo é como se eu senti o Espírito Santo falando ao meu coração e ministrando algo como se ele dissesse: filho, quando você caminha com o Senhor, quando você caminha com Jesus, algumas coisas vão acontecer nesta caminhada. E é importante você prestar atenção em tudo isso que vai acontecer. São detalhes, mas preste bem atenção, porque o que vai transformar, o que vai mudar a sua vida são os detalhes que você vai aplicar. Irmãos, alguém já tropeçou num tronco de árvore? É muito difícil, mas num galho sim. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a valorizar e ter um cuidado com aquilo que é grande. E a gente esquece aquilo que é pequeno. A gente gosta de começar por cima. A gente despreza os humildes começos, as coisas pequenas. Então tem muita gente que consegue alcançar, chegar a um lugar, por meio de um dom, por meio de uma qualificação, por meio de uma habilidade, por meio daquilo que, uma porta grande, larga, quem sabe. Irmãos, talvez alguns de nós, aquilo que nos trouxe a um lugar, dependendo do lugar que você se encontra, o que vai te sustentar nesse lugar são os detalhes que fazem parte do teu caráter e da tua integridade. Tem muita gente que está caindo, porque chegou, mas não sabe como se sustentar naquela posição. Porque aquilo que o fez, o que possibilitou chegar, não é a mesma coisa que vai te ajudar a sustentar nesse lugar. Então aquilo que é de Deus, os detalhes da palavra, os princípios, os valores, é isso que nós temos que nos apegar. Porque isso realmente vai causar um impacto no nosso coração e vai ajudar no processo de aperfeiçoamento dos santos. Então, quando você caminha com Deus, eu estou falando isso pela terceira vez para realmente grifar isso no seu coração, amém? Para que você não esqueça, coisas vão acontecer, preste atenção nos detalhes, amém? Irmãos, uma das coisas, não significa que é isso que eu vou falar, mas eu vou falar algumas coisas que o Senhor colocou ao meu coração. Eu acho que tem muito mais, porque Deus é infinito, é um poço sem fim. Mas eu vou falar algumas coisas que Ele partilhou comigo. E uma das coisas que na caminhada vai acontecer você vai saber quem é Jesus. Irmãos, isso não somente vai acontecer, como é essencial. Ah, mas eu já sei quem é Jesus. Não, nós não sabemos. Os próprios discípulos estavam caminhando com o Senhor, mas teve um dia, em um momento específico, que Ele se revelou. A partir do momento que o próprio Pai trouxe uma revelação ao coração de Simão Bar-Jonas, o Simão filho de Jonas, o próprio Deus deu uma revelação do Cristo para Simão. E a partir daquele momento, Jesus falou: eu sou mesmo, e eu te digo quem você é. Irmãos, eles estavam caminhando, mas não sabiam bem. Aqueles dois discípulos também que estavam a caminho de Emaús, eles estavam caminhando com Jesus e não sabiam quem era. Então talvez você esteja caminhando e você não sabe com quem você está caminhando. E isso é importante, porque você pode achar que é o Cristo e não é.
Você pode achar que é Jesus e é. Mas tem que ver, todo mundo olhou para Jesus, mas nem todos viram o Cristo que estava nele. E Jesus é o carpinteiro, mas o Cristo é o ungido de Deus. Ah, tem muita diferença nisso, querido. Porque assim como você olhar para ele, é na mesma medida que você vai receber dele. Seja feita conforme a sua fé. É na mesma expectativa com que você consegue se voltar para ele, assim você vai receber dele. Irmãos, tem gente aqui na igreja que me chama de pastor, e é dessa unção que você vai receber. Eu nunca falei para ninguém aqui, nem para os irmãos que são líderes, me chama assim, me chama... Não, irmãos, muito pelo contrário, eu e a minha casa, nós estamos aprendendo a passar primeiro pelo processo de desonra. Porque nós entendemos que antes da honra vem a desonra. Então, se você trabalha e você, quem sabe, é um supervisor, um gerente, tem um cargo, etc. Aprenda primeiro a lidar com a desonra. Porque se você souber lidar com a desonra, vai ser tranquilo no momento que Deus começar a gerar honra no coração das pessoas para com a sua vida. Vai ficar mais fácil. Então tem uns que me chamam de Alex. Tem uns que me chamam de pastor. Tem outros que não me chamam. Mas todos vão receber de mim, segundo a sua expectativa. Irmãos, é na mesma ótica que é importante nós prestarmos atenção nos detalhes com Jesus, quando você está caminhando com Ele. Porque vai chegar um momento que Ele vai se revelar, e eu quero dizer para você nesta noite, Ele quer se revelar. Sabe por quê? Por duas coisas. Se a gente pegar o texto base de Mateus 16, onde Pedro teve uma revelação, Simão teve uma revelação do Cristo. O Cristo revelou quem era Simão. Irmãos, Ele quer que você saiba quem Ele é, mas também é importante você saber quem você é. Porque quando você não sabe o que você é, quem você é, você anda de forma errada, fazendo coisas fora do tempo, tentando abrir portas que não é o momento, tentando exercer um chamado que não é para este tempo. E tudo isso por quê? Por causa que você está desalinhado daquilo que Deus está fazendo. Irmãos, Moisés era um libertador, sim ou não? Quem lembra da história de Moisés? Foi um homem que foi usado para libertar o povo do Egito. Ele era um libertador. Mas quando ele não sabia quem ele era, enquanto ele não teve uma revelação do próprio Deus, aquilo que já ardia no coração dele, ele tentou ativar antes do tempo. Ele tentou libertar um hebreu e matou um egípcio. Não, a libertação não precisa envolver morte. E se tiver que envolver morte, que seja aquela que opera em nós. Porque enquanto em nós opera a morte, em vós opera a vida. Então, irmão, para libertar não precisa matar. Isso foi outra situação que eles não entenderam a respeito do Cristo. Todo mundo estava esperando um revolucionário. Vamos agora levantar uma guerra contra o Império Romano. Não, não é assim. Eles estavam preparados para a guerra. Não. Jesus é aquele que consegue libertar sem precisar matar ninguém, amém? Você não precisa matar para libertar. Mas se você quiser libertar, antes de libertar, aprenda primeiro a amar. Porque se você não for movido por uma profunda, uma íntima compaixão, sem compaixão não há libertação. A Bíblia diz que Jesus caminhando, e eis que viu um cego, e eis que viu um coxo, e movido de íntima. Quando você é carregado, encharcado de íntima, de uma profunda compaixão por alguém, Deus vai te usar, pode ter certeza. E se os recursos naturais, para que você seja uma resposta para aquela pessoa, segundo a necessidade dela, se os recursos naturais não forem suficientes, neste momento acontecerá um milagre. Todo milagre aconteceu não foi porque Jesus queria aparecer, não foi porque Ele queria mostrar que Ele é poderoso.
Teve lugares que ele ativou pessoas, libertou pessoas sem operar, sem uma manifestação sobrenatural. Você se lembra da mulher de Samaria? Quando ela chegou ali, tinha duas fontes. Tinha uma fonte natural e uma fonte espiritual. E ela começou a beber da fonte espiritual, e aquilo foi gerando libertação nela. A palavra, por meio de uma conversa. Agora teve momentos que ele teve que lidar com um cego. E aí não tinha recurso físico, natural, suficiente para que pudesse atender, suprir, resolver aquela situação. Então houve uma manifestação. Eu vejo que às vezes a gente quer manifestar sem amar. E vai acontecer, porque todo aquele que libera a fé no nome de Jesus, o nome tem poder. Mas o risco maior é que naqueles dias, naquele dia, alguns dirão: Senhor, em teu nome eu fiz. E ele vai falar: tu usou o meu nome, mas tu não sabe quem eu sou. E eu não sei quem você é. Ou seja, você não teve uma revelação da minha pessoa. E porque você não teve uma revelação da minha pessoa, eu não consegui revelar quem é a sua pessoa em mim. Então você continuou andando só nisso, achando que estava trabalhando para mim, mas você estava trabalhando para você mesmo. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E na jornada da caminhada com o Senhor, a revelação de Jesus, ela é necessária para nós. Porque Ele quer se revelar. E em algum momento Ele vai se revelar a nós, e Ele também vai revelar quem nós somos nele. Porque é essa pessoa que Ele quer restaurar. Ele quer restaurar esta pessoa que nós somos nele. Talvez alguns de nós ainda tenhamos algum tipo de prática que não é agradável a Deus. Mas Deus, quando olha para você, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para nós, Ele vê a pessoa que fomos gerados nele. Porque nós saímos dele e para Ele voltaremos. Em nome de Jesus, amém? Então esse é o processo de restauração. É a restauração da imagem e semelhança. É andar como Ele anda, sentir como Ele sente, ver como Ele vê. Ser movido por aquilo que Ele também era movido. Compungido pela mesma essência. Movido pela mesma paixão. É um coração de carne, é um coração que pulsa, é um coração que ama. Então essa jornada nós só vamos aprender andando com Jesus. É de ter uma compreensão sobre Ele. Né? E quando isso acontece, automaticamente teremos uma compreensão sobre nós mesmos. Isso é bom porque vai afetar a nossa saúde espiritual, emocional, né? Consequentemente física. Ela vai nos afetar de maneira positiva. Isso é bênção para a nossa vida. O relacionamento com Jesus, Ele coloca a nossa vida não somente em ordem, mas Ele equilibra o nosso ser. O homem espiritual que habita em nós. O homem emocional que habita em nós. Ou seja, um homem e uma mulher equilibrado. Que podem, irmãos, duas coisas diante de tudo que nós estamos vivendo. Algumas coisas são necessárias para a gente poder lidar, ter uma atitude correta, uma ação correta. Equilíbrio. Somente os homens e mulheres espirituais conseguirão combater um bom combate nesse tempo. Porque se você não tiver paz no seu coração, você vai sair dando uma resposta, vai gastar munição, vai se esforçar, vai colocar força onde não precisa. Mas quando você tem paz, você consegue, antes de atacar, pensar, para ver se você não está atacando um dos seus. Às vezes a gente está atacando alguém que o próprio Jesus quer nos usar para alcançar, para salvar. E nós estamos lutando contra o nosso próximo. Mas por quê? Por causa da carga, por causa do peso, por causa da confusão, por causa dos problemas,
não resolvidos, por causa das feridas abertas, não cicatrizadas. Então a gente não consegue ter uma atitude correta com as pessoas. A maioria de nós ainda lida, se movimenta, fundamentado no seu bom e velho humor. O problema é o dia que que aquela pessoa se encontra com um mau humor. Não, não é assim, porque nós não andamos por sentimento. Nós andamos por fé. E fé é uma convicção. Nós nos movemos por fé. Eu posso não estar bem, mas não é isso que define a minha reação com as pessoas. Não é o meu estado emocional, mas é a minha condição espiritual. Ela me define. Ou seja, se o Espírito Santo está em nós, e se ele pode fluir através de nós, não importa como nós nos encontramos. Porque o Espírito não sente. Ele é incorruptível. Os lugares mais afetados, quando nós estamos desequilibrados, é a nossa casa, é o nosso casamento, é a nossa aliança, são os nossos filhos. A gente não tem paciência. E tudo isso porque nós estamos descontrolados e alguns de nós desgovernados. Ou seja, a falta de governo, ela lesa. A falta de governo. É por isso que a mensagem de Jesus é: arrependei-vos porque está próximo, eis que chegou a vós o governo de Deus. Irmãos, o governo de Deus. Essa é a mensagem do reino. Todo mundo quer independência, mas a independência ela traz mais malefícios do que benefícios. Dá emancipação antes do tempo para o teu filho. Você é pai, você sabe, ele não tem estrutura para lidar com algumas situações. Ele vai causar problema para si mesmo. Então espere o tempo de Deus para a sua vida. Espere uma revelação do Cristo sobre a sua vida. Isso vai fazer diferença na tua e na minha caminhada. Irmãos, é importante nós termos essa revelação, porque quando nós temos uma revelação do Cristo, nós entendemos quem Ele é, consequentemente quem nós somos. Mas ao entender quem nós somos, essa revelação ela também fala onde nós estamos e o que estamos fazendo. Pedro era pescador, Simão era pescador. Jesus vem e diz: tu és Pedro, e eu farei de ti pescador de homens. Ou seja, foi para isso que tu nasceu. Mas até que Jesus chegasse a Simão e revelasse o propósito, ele ficaria pescando peixe. E as últimas pescas não estavam dando nada. Irmãos, quando Jesus vem à nossa vida e nós temos um encontro pessoal, algo acontece sobrenatural. Se chama conversão. Ele muda a nossa rota, ele muda o nosso caminho. Antes nós andávamos sem propósito, agora nós temos um propósito. Qual é o teu propósito de vida? Irmão, seguir o ciclo da continuidade no ciclo natural da vida, isso não é propósito. Tem gente que você nasce, cresce, amadurece, constitui família, e é isso que você passa para a próxima geração, para os seus filhos. Isso não é propósito. Isso faz parte do propósito, mas não é o teu propósito. Eu quero falar para você que Deus é um Deus de propósito. Quando você sabe quem Ele é, você descobre quem você é. Pedro falou: tu és o Cristo. E Jesus falou: e tu és Pedro. Agora tu só tem que aprender a ser Pedro. O nosso desafio é se tornar aquilo que Jesus falou a nosso respeito. Então espere os processos. Não arrombe porta antes do tempo. Deus pode ter te chamado, ter liberado uma palavra sobre você,
você tem uma chamada de Deus, mas espere Ele falar a respeito do próximo passo. No Getsêmani, Simão já era Pedro, mas ele não conseguiu agir como um Pedro. Por quê? Porque ele estava num processo de transição. Pedro, que significa rocha, é uma pedra que saiu da pedra, é uma pedra menor, que saiu da pedra angular. Ele não conseguiu suportar a pressão que a mesma pedra Cristo suportou. Ele teve que buscar um recurso humano, então ele puxou uma faca. Jesus pegou e falou: embainha a tua espada. Irmãos, ou você anda pela sua palavra, ou você anda pela palavra que Deus liberou sobre você. Então, se você quiser andar por aquilo que Deus liberou, embainha a tua espada. Amém? Glória a Deus. Você está bem? Vamos continuar então. Glória a Deus. É essa revelação que nós precisamos. A forma como nós vivemos, ela fala muito do que sabemos sobre Ele. A forma como nós nos relacionamos, nós manifestamos o quanto que sabemos dele. A forma como nós nos comportamos, nós declaramos o quanto que ouvimos dele. A forma, o quanto que nós perdoamos. Deixa claro o quanto que nós entendemos o perdão dele. Em todo tempo nós falamos, anunciamos, declaramos alguma coisa sobre o Cristo que nós professamos. A questão é que Cristo não é aquilo que eu acho e aquilo que você acha. Cristo é o ungido de Deus. Ou seja, ele já está estabelecido. A Escritura já está estabelecida. Não diz respeito ao que eu acho sobre determinado assunto. Não diz respeito à minha opinião sobre tal situação. Eu posso ter uma opinião, você pode também ter duas opiniões. Mas o que vai ser realizado, o que vai ser feito, é o que está escrito: Ele é o Senhor. E ponto. Eu acho que mas Deus falou. Está escrito. Eu acho que já perdoei demais. Todo aquele que diz que acha que perdoou demais, eu digo, mas amou de menos. Porque é impossível amar e não perdoar. Perdão é algo que vai fazer parte da nossa vida até o dia, até que ele venha. Mesmo o zeloso, aquele que é diligente, mesmo aquele que ele zela pelos seus passos, na sua conduta, na sua postura, Deus vai permitir esse homem e essa mulher errar. Porque um homem e uma mulher que não erram, eles não precisam pedir perdão para ninguém. E não existe ninguém perfeito. E alguém que não exercita o pedir perdão, não sabe perdoar. É por isso que tem pessoas que chega um momento, elas dizem: não, agora eu não vou te perdoar mais. Agora Deus, já é a 10ª vez. Você não sabe quem é Jesus. Precisamos continuar caminhando com Ele. É disso que eu estou falando. Talvez alguns de nós estejamos caminhando com Ele, mas ainda sem saber quem Ele é. Irmãos, para que você saiba, quem sabe você convida ele para que ele pose na sua casa, vá para a mesa com ele e deixa ele ministrar a refeição.
Porque você vai ver que no partir do pão, é a forma como ele agradece e como ele partilha aquilo que está em suas mãos. Ele não precisa falar. Mas a forma como ele faz as coisas, ele manifesta quem ele é. É por isso que o evangelismo, ele não precisa que ninguém fale. Porque a nossa própria vida, ela já é uma pregação constante. Se alguns de nós tivéssemos essa pregação constante e ativa dentro das nossas casas, muitos jovens não passariam por tudo isso que nós temos vendo. Nós temos visto a juventude sofrer, passar. Quem sabe alguns de nós que estamos aqui, a gente sofreu, passamos por isso. Porque o pai e a mãe talvez não ouviram de Jesus, mas talvez ouviram de Jesus e decidiram algo diferente daquilo que ouviram. Achavam que estavam caminhando com Jesus porque eles iam no domingo no culto. Mas não, era só uma missa evangélica. Nunca souberam quem é o Senhor. Consequentemente, não sabem quem são. E os filhos que estão nas mãos, debaixo da tutela, crescem sem direção, sem vocação, sem sentido, sem envio. Tudo aquilo que um pai deveria dar para os filhos. A esposa era para ser uma coluna. Mas como vai ser uma coluna em uma casa que não há fundamento? Quando os rios se enchem, quando as tempestades são anunciadas pelos ventos fortes, elas dão de contra a tal casa. E tem casa que não suporta. Porque foram edificadas na areia. Glória a Deus, que aquele que nos amou primeiro, Ele está aqui hoje. Amém? É isso aí. Por isso estamos aqui. Eu gosto muito do primeiro hino, para te adorar eu vivo. E isso é que nós temos que carregar em nosso coração. É como se falasse: Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Na medida que vamos conhecendo, vamos sendo aperfeiçoados. Vamos caminhando e vamos nos tornando. Ei! Você é? Você é? Você é? Vocês aqui são? Deus falou? Se Deus falou, está falado. Então o nosso desafio agora é se tornar aquilo que Deus falou. Esse é o problema. A gente tem uma palavra e Deus falou que eu sou, que eu vou fazer, mas não se torna aquilo que Deus falou. Não se qualifica para aquilo. Não sofre o processo para se tornar o que Deus falou. Todo mundo gosta do sonho de José. José tinha 17 anos. Imagina Deus falar para um menino de 17 anos: tu vai ser o maior, abaixo de Faraó. Tu aceita, José? Eu aceito. Então agora eu vou te fazer ser esta pessoa que eu falei. Apanha dos irmãos, é lançado na cisterna, é vendido como escravo aos ismaelitas. Dos ismaelitas vai para a casa de Potifar, calúnia e difamação, cadeia. Lá Deus opera por meio dele na revelação, no Shu. Oh glória!
Aí ele diz para o copeiro, fala assim, ó, quando tu estiver diante do rei, lembra-te de mim. Mas eis que o copeiro se esqueceu de José. Porque quando Deus está fazendo na tua vida, Ele não vai deixar homem meter a mão. Deus te humilhou, Deus o exaltou, sem ajuda de mão humana. Então suporte as aflições do Cristo, espere o teu tempo, porque aquele que disse que vem, virá e não tardará. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é Jesus, o Salvador, o Messias. Nele há esperança e há salvação. O governo está em suas mãos. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Amém? É nessa medida que nós temos que caminhar. Quando nós vamos caminhando, vamos manifestando. A forma como manifestamos é um parâmetro para saber como estamos, o que há de verdade de Deus em nós, o quanto que já morreu o nosso próprio eu, para que Deus venha dentro de nós. Então nós precisamos desse ambiente aqui, pedra ralando pedra. Cristo te libertou? Você tem realmente uma convicção que está liberto de tudo? O teu comportamento dirá. Ou seja, aquilo que nós falamos hoje, a nossa vida tem que acompanhar aquilo que nós anunciamos. Não dá para se contradizer. Vai ter que um testificar do outro. Você vive, carimba, dando um testemunho, então. Mas não dá para ter contradição. Porque se Jesus nos libertou, temos que andar como quem foi livre, pelo mesmo Jesus. Irmão, você lembra o versículo que nós lemos? Diz assim, eu vou pegar só uma parte. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na palavra e se tornar discípulo tem a ver com a execução de um propósito. Estilo de vida que manifesta a vida do reino. São os embaixadores de Deus, os embaixadores de Cristo. Você sabe o que é um embaixador? É alguém que é de um lugar específico, de uma nação. Só que ele não transita, ele não habita, ele não vive na sua nação. Ele vai para outra nação, para outro lugar que não é o seu habitat natural. Mas ele anda neste lugar, independente da cultura, das crenças, independente de tudo. Ele anda neste lugar, movido pela mesma essência do seu lugar, que é o habitat natural. Então os embaixadores de Cristo nós viemos de Deus. A terra não é a nossa casa. Não espere descanso nesse lugar, porque nós não teremos. Ao contrário, as coisas vão ficar pior. Mas isso não pode afetar a nossa movimentação. Se somos embaixadores, nós manifestamos na terra como é nos céus. Essa é a oração. Que seja feita na terra como é a terra clamando com uma expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Eu e você. Mas o que nós temos visto? A igreja não está mais atrativa. Ela não é. A igreja se corrompeu. A igreja ela não tem credibilidade, porque ela falou, ela anunciou, as pessoas ouviram a mensagem, mas quando chegaram perto do mensageiro, a mensagem não acompanhava a vida do mensageiro.
E a gente tem visto muita sujeira. Mas Jesus entrou nos templos. Ele está derrubando mesa de cambista, cadeiras daqueles que trocam. Ele está soltando a pomba da gaiola. Ele está com uma zorrague na mão. Ele está expulsando todo mundo. Ele fala: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Ele está limpando. Ele está colocando uma vestimenta branca nova, de linho fina. É veste de justiça. Os atos dos santos. É isso que ele está fazendo. Na minha e na tua vida. Nós não vamos mais precisar falar. Nós vamos só fluir no chamado. Quando nós passar, o rastro vai ficar. É uma unção que Deus derramou. É a forma de viver. Alguém vai te chamar no trabalho e vai falar: quanto tempo tu é casado? Sou casado há 20 anos, há 10 anos, há 15, há 30. Mas como? Numa época como essa, ninguém quer mais casar. Casar não é mais negócio. Como que tu conseguiu te manter? Aí você fala. Porque a tua vida vai chamar atenção. Como é que os teus filhos não se envolveram? Eu perdi um filho para as drogas, eu perdi um para a bebida, eu perdi um para a prostituição, eu perdi outro, eu estou perdido. Como é que tu conseguiu te manter? Aí você vai falar para ele. Sabe aquela posição? Sabe que posição é essa, né? Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Só um homem e uma mulher que estão na cruz sabem do que eu estou falando. Por que não tem acontecido? Porque não é falta de evangelho. O problema é que evangelho sem cruz é um evangelho incompleto. Não existe evangelho sem cruz. Não, irmãos, esse é um tempo que nós vamos precisar pegar a cruz. Cada um tome a sua cruz e sigam. Nós precisamos conhecer a verdade que liberta. Ele falou: se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso tem a ver com escolhas e decisões. Eu tenho uma vontade, mas decido fazer a vontade do Pai. Eu tenho uma vontade, mas eu submeto a minha vontade à vontade dEle. Ele é o Senhor. Tem a ver com conhecer o amor, se deixar ser amado por Ele, e amar as pessoas com o mesmo amor o qual eu fui amado. É o mesmo amor que vem dele, eu amo. Não é com o meu amor, até porque em mim não há amor. A Bíblia testifica que os homens, mesmo sendo maus, eles sabem fazer boas coisas, eles não sabem amar. Um homem e uma mulher só aprendem a amar quando são amados por Jesus. Isso é uma experiência que todos nós precisamos ter. E ao tê-la, precisamos permanecer nela. Porque quando você permanece, você se torna um discípulo. E ao se tornar um discípulo, conhecereis a verdade. E ao conhecer a verdade vos libertará. Não é um encontro, é uma vida. Não é um momento, é uma história, é uma vida. É por isso que não está funcionando. Eu sei que a gente tenta, tem gente que tenta, vem, coloca essa semana eu vou colocar em prática, e não dá certo. Por quê? Vou chegar em casa, vou ajustar todas as coisas e não dá certo. Por quê? Porque você está pegando apenas aquilo, um recurso, e querendo aplicar na sua vida. Não. Isso não é um recurso para aplicar na sua vida. Isso é uma vida. É um fundamento. É um estilo de vida. É viver assim. É se tornar esta pessoa. Esta é a proposta.
dá para pegar algo isolado. Não, é um todo. Jesus é o todo. Você vai ter que pegar o sim e o não. Não dá para pegar só o sim do Cristo. Totalmente livre, totalmente desprendido de sentimento. É alguém que não se deixa ser influenciado por aquilo que vê ou ouve. Irmãos, quem está na cruz está morto. A carne precisa morrer para Jesus poder fluir por meio de nós, para que o amor de Deus possa passar por nós. Sabe como é que é desprendido daquilo que... Sabe quando você às vezes a gente tem uma intenção, e aí você escuta algo ou vê algo. Quantas vezes você até ia fazer uma bondade, ajudar alguém, e aí você no meio do caminho soube de algo, aquilo lá mudou o teu curso. Por quê? Porque você estava indo de encontro a uma pessoa, e aí você ouviu o que aquela pessoa falou de você. Você se deixou ser influenciado por aquilo que você viu, que você ouviu, e deixou de fazer o que você iria fazer. Agora, por que isso aconteceu? Porque você não estava cheio. Porque se você estivesse cheio, não haveria espaço para que aquilo que está fora encontrasse lugar dentro. A falta de estarmos cheios do Espírito e da presença, ela gera um espaço vazio. E isso é perigoso. Porque onde há um espaço vazio, alguma voz pode entrar ali para dizer que vai lá, come, certamente não morrerás. Irmãos, esse papel é nosso, de cultivar, de cuidar, é entender o que Deus quer fazer na nossa vida e entrar, mergulhar nesse lugar, deixar Deus fazer, é deixar Ele transicionar, nos tirar do lugar de servo, para que possamos nos tornar um amigo de Deus. Você pode se tornar um discípulo por aquilo que você faz, mas só se tornará um amigo por quem você é. Você sabe trabalhar. Se alguém te der um trabalho, se alguém te falar, cuida das cadeiras, cuida da portaria, você sabe. Então agora eu sou discípulo de Jesus por aquilo que eu faço. O problema é que ele diz, para ser meu amigo não precisa fazer nada. E a minha relação não está fundamentada no serviço, mas no relacionamento, ou seja, quem você é? Você sabe quem eu sou? Porque para ser meu amigo, tem que saber quem eu sou. Aqui a gente se quebra. Porque a gente só aprendeu relacionamento por serviço e não por relacionamento. A maioria de nós transita nos lares, nas casas. Nem todo mundo tem lar, né? Todo mundo tem casa. A maioria tem casa, não tem lar. É engraçado que alguns não têm nem casa, mas têm um lar. Mas a sociedade nos imputou isso. Quantos de nós aqui a gente sabe fazer e dar alguma coisa, mas não temos paciência para parar e tomar um chimarrão com a esposa? Ficar ali 1, 2, 3 horas sentado, parado, sem o celular, sem TV, sem Netflix, sem nada. Relacionamento fundamentado em amor. Relacionamento que se dá por quem você é, ou seja, não precisamos e não temos nenhum recurso nesse lugar. Está fundamentado apenas no que somos e naquilo que entendemos, que sentimos um pelo outro. Essa é a relação do Cristo conosco. Esses se tornarão o amigo de Deus. É andar desse jeito. É parar de lutar, se esforçar. Eu sei que o reino também é tomado por força. Mas, irmão, dá um tempo no serviço, no trabalho. Às vezes eu prego essa palavra aqui, o povo se aproveita e não ajuda em nada na igreja. A contrapartida é aquele que conhece Jesus. É impossível você amar
e não fazer alguma coisa para ele. Eu sempre digo isso. O trabalho não vem primeiro, mas ele vem. Aí ele vem. Porque existe igreja. Existe um ID. O serviço não vem primeiro, mas ele vem. Realizamos um serviço, mas na maioria das vezes a gente não tem um coração de servo. Quando deveríamos trabalhar como aquele que trabalha com Deus, se colocando como servo, mas na verdade somos amigos de Deus. É uma postura, é uma posição que eu me adequo. Eu me coloco como tal, mas eu sei quem eu sou e eu sei quem Ele é. Você entende isso? Porque se você entende isso, não tem problema nenhum você ajudar a sua esposa em casa, com os afazeres de casa. Mas eu sou o homem, eu sou o macho, eu que mando. Sim, você sabe quem você é, mas você se coloca como servo, porque maior é aquele que serve. Isso não afeta a nossa identidade. Dar banho nos filhos, trocar fralda. Não é só fazer as coisas de homem, é ajudar nas coisas da casa. Se vós permanecerdes da minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só irá conhecer a verdade se permanecer nele. Porque antes de conhecer, você precisa se tornar. Você precisa entrar e permanecer. Quando permanece, se torna um discípulo. Você entende que não é nada por aquilo que você faz, mas por aquilo de quem você está se tornando? Não é fundamentado em serviço, é isso que eu quero dizer. Mas num relacionamento, num entendimento. Quando você sofre, vive os processos de Deus. Lembra que eu falei no começo? Vamos caminhando e vamos conhecendo. Vamos caminhando, vamos conhecendo, e Ele vai nos libertando. É assim. Tu és Pedro, mas ainda não estava liberto totalmente de Simão. Era Pedro, mas andava em muitos momentos como Simão. Por quê? Porque é um processo, gente. Às vezes a gente vem para a igreja, isso aí é mais da mulher. Ela quer que o marido se converta em 2 dias. Numa pregação, ela ouviu e vai lá e ela quer fazer aquilo. Não, é um processo. Cada um tem um tempo. Não queira mudar você, as pessoas, você não vai conseguir mudar. Talvez aquilo que você esteja passando é por culpa de você, e você está colocando a culpa no outro. A verdade vos libertará. Irmãos, somente os libertos podem exercer vontade. Escravo não tem vontade própria. Ou ele até tem, mas ele depende de uma liberação, de uma autorização. Ele tem vontade, mas não consegue dar execução, ele não consegue exercer. Ele tem vontade, mas é escravo. Então ele depende do Senhor. Ele depende do tutor, ele é um servo. Então ter e não ter não faz diferença. Mas quando você é liberto, quando você é um amigo de Deus, você é livre. O escravo, ele depende da liberação daquele que os aprisiona. Irmão, sai desse lugar. Por favor, não diga para mim, pastor, eu não sou escravo. O texto que nós lemos, nós não continuamos, mas foi isso que os homens falaram. Nós somos filhos de Abraão. Como assim? Ser livre.
Então não traz para o literal. Alguns sim. Romanos 12:2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que possamos experimentar, você precisa permanecer. Segundo, você precisa se tornar discípulo. Terceiro, conhecer a verdade. Quarto, a verdade vos libertará. Boa, agradável e perfeita vontade. Antes de vivenciar, você precisa experimentar no seu ser, no homem espiritual que habita em você, no homem emocional que habita em você, no homem natural que é você. Então depois você começa a viver aquilo, porque você não vai andar seguindo ou se submetendo a uma conduta que você não acredita que vai ter efeito, que vai ter um resultado. Então você precisa experimentar no teu espírito. Você experimenta dentro. Você não sai vivendo fora. Até porque está escrito muita coisa e você não faz. Por quê? E esse é o motivo de alguns estar ainda no buraco. Porque você acha que não vai dar certo. A palavra diz: se tu andares por aqui, será bem sucedido. E você não anda, porque você não acredita. Ainda há uma dúvida. Por quê? Porque aqui dentro você não acredita. Então você precisa experimentar isso. É ter experiências. É uma experiência que conforta, que corresponda ao homem, que responda ao homem interior. É aquilo que supre, que gera satisfação. A vontade de Deus tem capacidade de fazer isso em nós, gerar satisfação no ser humano. Ela opera em nós e gera satisfação em nós. E por estarmos satisfeitos, experimentados, então nós decidimos viver porque acreditamos no que está escrito, no que Deus falou, a partir daquilo que vivenciamos com Ele. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes nós ficamos esperando por Deus, quando na verdade o que falta é uma posição, decisão. Irmãos, esse texto que eu li de Romanos 12:2, o final diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, tudo é vontade de Deus? Não, não é tudo vontade de Deus. A Bíblia, a palavra vontade, ela é expressada, ela tem muitas raízes, grego e hebraico. Mas tem uma raiz da palavra para esta vontade aqui, que é uma palavra grega, que vem de telema. O que é telema? Telema significa mandamentos, preceitos, desejos, inclinação, aquilo que foi determinado que aconteça, escolha, prazer, satisfação ou sonho. São os desejos que Deus tem, que pode não se cumprir se não houver cooperação do homem. Telema é a vontade de Deus mais a vontade do homem igual a telema. Ou seja, Deus tem uma vontade, mas se você não unir a sua vontade à vontade de Deus, ela não vai acontecer. Ou seja, não vamos experimentar boa, agradável e perfeita vontade. Porque Deus não quis? Não, porque nós não quisemos. Porque você diz sim para Deus, não liberando uma palavra, mas vivendo aquilo que está escrito. Irmãos, na questão de liberar uma palavra, o que nós recebemos é uma salvação por meio da confissão. Se com a tua boca confessares que Ele é o Senhor, o único, o unigênito de Deus, e no teu coração tu crê, será salvo. Confissão. Agora, para os demais princípios, posição, não é confissão.
Você pode até falar aqui, mas vai ter que testificar aqui, caminhando com Deus. A vontade de Deus, telema. Deus tem uma vontade. Ou seja, se alguém está passando por alguma situação, saiba que Deus tem uma vontade a respeito desse assunto que você esteja passando. Então por que eu não estou vivendo algo bom? Porque a tua vontade não se uniu com a vontade de Deus. Você decidiu andar diferente. Quando a respeito desse assunto existia um princípio de Deus à tua disposição e a minha. Então você não unificou a sua vontade com a vontade de Deus. Minha vontade, sim, eu unifico a minha vontade com a de Deus. Eu declaro que eu digo sim, caminhando segundo a perspectiva de Deus, é o que está escrito. É por isso que a gente não entende algumas coisas. Só que para tudo a gente diz que é vontade. Não, não é para tudo é vontade. Para algumas coisas sim, para outras coisas não. Você vai olhar a Bíblia e tem muitas vezes você vai encontrar vontades e vontades. Vou te dar um exemplo. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A oração. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Telema. Deus quer fazer, mas se você não quiser viver, não acontecerá. Agora existe uma outra tradução para essa palavra, que é bolema. Bolema é, Deus vai fazer a sua vontade independente daquilo que eu e você acham. Ou seja, não precisa da cooperação do homem. Vai ser estabelecido. Vou dar um exemplo. Jonas. Bolema. Deus deu uma missão para Jonas. Jonas foi para o lado contrário. Deus podia matar Jonas, levantar outro profeta e mandar para lá. Deus podia matar Jonas e lá em Nínive mesmo levantar um profeta. Deus podia fazer o que ele quisesse. Deus podia não mandar nenhum profeta e converter a cidade. Ele é Deus. Mas ele fez com que Jonas... Não, ele insistiu no cara. Por quê? Porque eu não sei, é mistério. A única coisa que eu entendo é que é a vontade dele, independente do que eu acho. Ele vai fazer a sua vontade. Ele é Deus. Não é somente uma expressão, mas uma manifestação de Deus e toda a sua soberania. É o Deus que está acima de todas as coisas. Então ele não quebra a sua própria palavra. Mas ele é Deus. E aí, quem é que vai discutir com ele? Como é que a gente vai discutir com ele esse assunto? Que a gente vê alguns assim, Deus mata esse cara, Deus. Ele não presta, e Deus insiste no camarada. Mata esse... Deus olha essa irmã, e Deus insiste. E para alguns parece que a gente vê um erro e já... E tu não entende, porque é loucura. Parece que Deus foi mais misericordioso com um e menos com outro. Não, Deus é santo, Ele é imparcial, Ele ama todos, morreu por todos, mas Ele é Deus. Essa parte nós temos uma dificuldade. O final é, Ele é o Senhor. Sabe o que significa a palavra Senhor? Senhor significa dono. Foi por isso que Jesus, quando ele foi, deu uma instrução para os discípulos: vai lá na entrada da cidade, vai ter um jumentinho, pode pegar. E se o dono vier perguntar: onde é que vocês vão com o meu jumento? O que o Senhor instruiu? Diga ao dono que o Senhor pediu. O dono. Isso é outra linguagem que nós não entendemos. Nós cantamos, Senhor. Nós falamos, Senhor. Mas a nossa vida talvez não esteja tão... As palavras não estão tão próximas. A nossa vida não está tão próxima daquilo que declaramos.
Porque se Ele é o dono, irmãos, e Ele é mesmo. Ele é o dono por quem Ele é, e Ele é o dono porque Ele pagou o preço. Sabe quando você faz uma compra no Mercado Livre, eles descontam lá no teu cartão lá, tu pagou, mas tu não recebeu? Tu não recebeu. Mas tu pagou, sabe quando tu compra pela internet? E aí é descontado o valor aquele, um alto preço. Você pagou, mas você não recebeu. Às vezes eu penso que é isso que a gente faz com Deus, porque Ele pagou, mas nós não nos entregamos a Ele. Dentro da maravilha, dentro da maravilhosa e fantástica personalidade e pessoa do ser chamado Deus, isso é outra coisa que me impressiona. Mesmo sendo Deus, Ele não nos obriga a estar com Ele. Ele está esperando que eu e você venhamos a decidir estar com Ele. Telema. A vontade de Deus, mas mais a vontade do homem, igual a telema. É a química perfeita. Sabendo que em situações Ele vai fazer o que Ele quer, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono. Então não pense que todas as coisas que nós temos passado e vivido até aqui foi vontade de Deus. E se eu falar para você que muitas delas foi nossa vontade, talvez alguns de nós até escolhemos pela ignorância de não saber quem Ele era, ou até mesmo a consequência que tal situação poderia nos trazer. Assim, mesmo assim escolhemos. Mas hoje, Jesus falou: se eu não tivesse vindo e falado que era verdade, vocês estariam isentos de toda culpa e de todo pecado. Mas agora que eu falei para vocês como é, ninguém tem mais desculpa de nada. Irmãos, para terminar, eu penso que Deus, e eu acho que é uma verdade, Deus não nos cobrará e não cobra ninguém quando o assunto envolve quando está revestido pela ignorância, porque é injusto e Deus é justo. Como é que eu vou cobrar algo de uma pessoa que não tem capacidade de me corresponder? Ela não entende, ela não sabe. Então a gente pode até pensar que a ignorância, em alguns aspectos, ela nos protege. Porque eu posso estar fazendo algo errado, e se eu não souber que esteja fazendo algo errado, Deus não vai me cobrar por isso. Mas deixa eu falar para você, a ignorância ela mais lesa do que protege. Porque por causa da ignorância, tem muitas coisas que nós deveríamos estar desfrutando e não estamos, porque não sabemos a ignorância. Estamos sofrendo por causa da ignorância. Estamos perecendo por causa da ignorância. Estamos morrendo. As famílias estão morrendo. Os lares estão morrendo. Os homens estão morrendo. Você não vê isso, gente? Não é mais literal. Também, mas não é mais. Esse homem que não luta pelo seu casamento, ele está morrendo. Ele não luta por essa pessoa que ele disse que ele amou. É um homem que está morrendo. Um dia ele disse que amou. Ele conquistou. Ele declarou votos publicamente, diante de todos, dando a sua palavra de homem, se comprometendo. E ele está retrocedendo, desistindo, abrindo mão. Esse homem está morrendo. Será que nós não percebemos isso? É por isso que os filhos estão sofrendo.
Existe uma brincadeira que é feita que se o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. E como pescoço, ela direciona a cabeça para onde ela quer. Cuidado. A mulher sabe, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. Então, se você se acha um pescoço, com a condição de talvez manipular uma palavra pesada, mas direcionar essa cabeça para onde você acha que pode fazer, então direcione essa cabeça para cima e não mais para os desejos do vosso coração. Você pode estar cavando a própria cova. Direcione essa cabeça para Deus. Faça ele olhar para cima, faça ele olhar para o alto. Pensai nas coisas que são do alto. Seja uma mulher sábia. Seja uma adjuntora, uma ajudadora, uma auxiliadora, aquela que auxilia em todas as coisas. Seja uma coluna forte, seja uma incentivadora, uma motivadora. Seja algo que venha potencializar aquilo que já está no homem. Venha para somar. Seja você esta pessoa. Se torne esta pessoa se você não é. Mas eu entendo o porquê que muitos de nós não conseguimos viver nem A nem B. O nosso problema é que nós não conseguimos permanecer na palavra. Se vós permanecerdes, se tornareis. E ao se tornar, conhecereis. E ao conhecer, a verdade de Deus vos libertará. Se coloque de pé comigo. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.